Maria, nunca perguntei, você prefere que eu te chame de Maria do Rosário ou só de Maria? Você que sabe. Tá bom, você pode fechar o microfone, por gentileza? Ah, ok, desculpa. Não, pô, que isso? Então, boa noite, galera. A gente está na nossa segunda aula, a gente avançou, né? E aí, nessa segunda aula, é quando ele entra de cabeça, nessa e nas próximas duas, na tragédia de Édipo Rei. Então, é um pouco de paciência, que isso aqui pode ficar um pouco lento, mas pode ficar interessante também. E sempre que precisar, a gente volta no resumão de Édipo. Toda vez que ficar na dúvida, a gente volta no fichamento que tem no começo do livrozinho do Azahar, que é bem elucidativo assim, dos personagens e tudo mais. Não sei se a Cecília e a Maria chegaram a ver a gravação do encontro passado, mas foi bem interessante o final. Vocês viram? O final da primeira aula é bem interessante, assim, que ele vai listando interpretações possíveis da relação do poder com o Estado e vai chegar na conclusão de que ele quer estudar de outra perspectiva, ele quer atravessar as noções de sociedade, as noções de poder, as noções de Estado e as noções de verdade, né? Ele não quer fazer um dado natural, como se tivesse naturalmente relacionado poder e verdade. Na verdade, é uma construção muito específica. Mas fico feliz que vocês assistiram, que aí a gente dá continuidade de onde a gente parou mesmo. Eu acho que vale a gente ir da 25 para o último parágrafo da página 25, que aí a gente dá início à introdução do, de onde a gente parou, sobre Édipo Rei. Pode ser? Página 25, mas o que eu queria salientar é outro aspecto. Todo mundo focalizou aí? Bom, vou começar então. Mas o que eu queria salientar é outro aspecto da mecânica do reconhecimento. Não esse ciclo do sujeito ao objeto, mas o problema da técnica, dos procedimentos e dos rituais pelos quais se dá efetivamente o reconhecimento dessa tragédia. Os procedimentos de manifestação da verdade. Édipo, como se sabe, é a tragédia da ignorância ou é a tragédia da inconsciência. É, em todo caso, com toda certeza, a dramaturgia da seguir. Mas creio que também podemos ver nela, digo também porque não há nenhum caráter exclusivo ou imperialista na análise que proponho, uma dramaturgia das verdades múltiplas, das verdades profusas, das verdades a mais. Sempre se insiste no problema de saber como Édipo podia não enxergar tudo o que tinha diante dos olhos. Sempre se insiste no problema de saber como e por que Édipo podia não ouvir tudo o que lhe era dito, e se procura a solução precisamente no que era para saber e cujo conteúdo ele não podia deixar de recusar. Sem dúvida. Mas, creio eu, também se deve colocar o problema. Quais eram os procedimentos? Como as coisas eram ditas? Qual era a veredicção? Ou quem eram, ou desculpa, quais eram as veredicções que caminhavam assim, através da tragédia de Édipo, e que talvez expliquem as relações estranhas que há no próprio personagem de Édipo, no discurso de Édipo, entre o exercício de seu poder e a manifestação da verdade, ou as relações que ele mantinha com a verdade. Aí, Arthur, não é só você que perde a pergunta dessa frase, né? Mas é uma pergunta que ele coloca. Não é necessariamente como filho desejoso ou como filho assassino. É talvez também como rei chamado, esse nome aqui, né? Num sentido bem preciso, que Édipo tinha com a verdade essa relação contorta de que todos ouvimos falar. Só para lembrar que ele mencionou aqui um dos aspectos da tragédia, né? O aspecto da... Não é revelação, reconhecimento, né? Que é o reconhecimento e a peripécia, né? Essa virada de jogo. São os dois elementos que ele vai abordar na tragédia. Toda tragédia teria uma peripécia, uma virada de jogo, né? Uma inversão, e um reconhecimento, um desvelamento da verdade. Então, agora sim, dando início. Édipo Rei. É em torno desse tema da realeza de Édipo que gostaria de concentrar um pouco as coisas. A primeira coisa que aparece nessa peça que vocês conhecem, e que não vou lhes contar, é, como vocês sabem, o encadeamento pelo qual se faz a descoberta progressiva da verdade. Esse encadeamento, que poderíamos dizer, é submetido a uma lei das metades. E aqui só põe o progressivo entre aspas.
É por metades sucessivas que as coisas se descobrem, ou, em todo caso, que as coisas se dizem e que a verdade se manifesta. No início, como vocês sabem muito bem, tendo a peste se alastrado em Tebas, mandaram Creonte ir consultar o oráculo de Delfos. À face, ou, se preferirem, a metade peste, o oráculo de Delfos responde pelo elemento correspondente, que deve anular a peste, o ritual de purificação. Peste, purificação. Então vai dando esse jogo de bandas, né? Fala-se da peste, para o jogo da peste, uma purificação. Mas purificação de quê? De uma nódula. Que nódula? Um assassinato. Que assassinato? O assassinato do velho rei Laio. Temos aí a primeira metade do oráculo, ou em todo caso, a primeira metade do que deve ser necessário e suficiente para fazer cessar a peste em Tebas. Isto é, a designação precisa do ato, do homicídio, do assassinato que provocou a peste. Temos a metade assassinato, temos a metade crime, mas vocês sabem que o oráculo não diz a metade assassino. Quem matou Laio? Essa pergunta o oráculo não quis responder. Não se pode forçá-lo a responder. Logo, o oráculo deu uma metade da resposta. Falta outra. Como conhecer essa outra metade? E como se pode saber quem é o assassino de Laio? Com relação à peça, alguma dúvida? Ficou alguma arestazinha ou podemos seguir? Tem? Aí se apresentam dois caminhos sobre os quais Édipo e o Corifeu discutem. Há um primeiro caminho que o próprio Édipo propõe e que é o caminho da investigação. Édipo diz: é simples, vou proclamar. E ele de fato proclama que toda pessoa que tiver qualquer informação a propósito do assassino de Laio deve vir relatá-las para que a verdade, enfim, seja descoberta. E para que a outra metade do oráculo, a metade oculta do que disse o oráculo, seja, enfim, revelada. A essa proposta de Édipo, importantíssima e sobre a qual precisaremos voltar, o coro responde objetando que não quer esse procedimento, porque seria desconfiar de que o próprio povo teria cometido o crime. Então isso é importante também na dimensão da tragédia grega, porque há sempre um coro, né, que representa a opinião geral, assim, né, o que é o povo, o que é uma certa moral da época, até mesmo um senso comum da época. Então, quando o Édipo proclama, né, vamos achar, qualquer pessoa que tiver informação tem que vir. E o povo já reclama, né? Mesmo coro que no começo da peça que clama por Édipo uma solução para a peste, que se junta na frente do palácio para falar: uma peste assola o nosso povo e você que é um rei tão sábio e poderoso, o que você pode fazer? O que aconteceu para essa peste nos assolar? Resta o segundo caminho. Só há dois caminhos, diz o texto. Não há um terceiro, que é ir consultar o adivinho, o profeta. E ele tem aqui o nome de profeta, né? O divino adivinho. Tireses, que por um lado é o mais próximo de Apolo, que recebeu do próprio Apolo o direito de dizer a verdade. Tireses, a propósito do qual o texto diz bem precisamente que é tão rei quanto Apolo. O texto justapõe os dois personagens. Enfim, Febo e Tireses. O rei em face do rei. Rei, portanto, como Febo, como Apolo. Vendo, diz sempre o texto, as mesmas coisas que ele, tendo, portanto, o mesmo olhar e o mesmo saber. É, de certo modo, o irmão de Apolo. Então, aqui, o outro, desculpa, o adivinho que é primeiro chamado, né, antes da investigação começar, antes do Ed fazer um baculejo geral, é chamar esse adivinho divino, Tireses, ligado, mas não só ligado no sentido de uma aproximação, mas praticamente uma representação de Apolo, praticamente uma ligação com o Deus Apolo, Deus da sabedoria, né, Deus da verdade, o Deus da forma. Ele é assim seu complemento, já que é cego, e através da noite dos seus olhos, que não vem, ele pode saber o que o Deus Apolo sabe, ou antes, o que a luz do Deus que vê tudo esconde. Ele é, de certo modo, o duplo do próprio Deus,
E efetivamente é esse título que vai trazer a metade que falta ao oráculo de Apolo. O Apolo disse: é de um assassino que se trata, e do assassino de Laio. Tiresias acrescenta, dirigindo-se a Édipo: és tu o assassino. E assim completa a outra metade. É preciso dizer que também acrescenta uma metade suplementar, uma metade a mais. Ele diz: e aliás, fizeste outras pequenas coisas, e descobrirás um dia as impurezas que te ligam à tua família. Mas isso é, de certo modo, uma metade suplementar. Quando Tiresias disse: eis quem matou, tu, vocês veem que o conjunto do que há a saber está sabido. Os dois juntos, Apolo e Tiresias, disseram tudo. Não falta nada. Não falta nada essas duas metades que se completam. E, no entanto, é insuficiente. Isso aqui vale lembrar na peça que Tiresias fala isso com muita relutância, né? Ele vai, esse enunciado, né? Eis quem matou. Tu, ele é dito com relutância, porque ele sabe que Édipo vai se encolerar e não dá outra. Édipo fica muito furioso quando ouve isso de Tiresias. E então, dito isso, né, não falta nada dessas duas metades que se completam, e, no entanto, é insuficiente para resolver a pinóia. Alguém quer continuar lendo? Posso seguir. Se alguém tiver com o ímpeto aí. Não, eu posso ler, mas fala aí Fala aí. já que tu leu, né? Como é que é esse lance do Apolo e do Tiresias? O Apolo diz pro Édipo que foi ele que matou, e depois o Tiresias diz novamente? Não, quem chega para ele é o Tiresias mesmo. E o Tiresias é representante, né? Só que mais que representante ligado a Apolo. Ele é um adivinho conectado, um adivinho divino. Ele fala a palavra de Apolo. Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui como é que é. Só que tem outro cara aí no Febo, né? Que... Só ver Acho se que, acho. acho que o o Febo Febo. vem como Apolo. O papel, Ah. de Tiresias, né, como profeta, né, a gente vai ver no decorrer do capítulo, quer dizer, ele quase que está, vamos dizer, não é à toa que ele é cego, né? Ele é profeta que não precisa de ver algo para dizer, né, o que vai acontecer. Mas ele estaria nessa, entre aspas, né, como o Foucault vai dizer, né? Porque ninguém duvida da palavra do Deus, né? E aqui já se configura um certo embate quando Tiresias começa a falar em relação ao Édipo, né? O rei. Porque a gente vai ver no decorrer da peça, né, um certo ressentimento até dele falar essa profecia, né? Manifestar para todos essa profecia, porque ele sabe qual é o lugar desse rei, né? Mas ele tem essa força de ser o profeta, né? Também, né? É uma coisa assim de papéis difíceis, né, para ele. Sim. Não, é de uma disputa de poder mesmo, né? Sim. Na cara aqui. Ó, você... Deixa eu ver se eu entendi uma coisa só. Ah, O Febo, então, ele também é representante de Apolo? deixa eu dar um Google aqui rapidinho. Porque eu estava com a impressão que ele tinha sido aquele primeiro que o Creonte vai lá e consulta logo no início da peça. Ah, não, Febo era o deus romano equivalente ao grego Apolo, cujo nome lhe passou a ser um epíteto. Irmão gêmeo de Diana, também conhecido por Artemis, e também filho de Júpiter, com Latona. Personifica a luz, era o deus das músicas, poesia, deus sol e mais belo de Roma. Agora, por que há essa distinção entre Febo e Apolo? Não sei. Mas eu acho que o Creonte ele vai consultar os adivinhos de... Como é que chama? Delfos, né? É isso mesmo? Que esse é mais famoso. Tá? É porque Febo é da mitologia romana. Isso. E Apolo é da mitologia grega. Com as mesmas representatividades em termos da relação do homem e o Deus, né? O universo, né? Vamos dizer assim. Ah, saquei. Valeu, Maria. Obrigado. É realmente os oráculos de Delfos, que inicialmente...
o Creonte, né, que é o... É isso mesmo. Que o Creonte vai consultar e volta correndo para contar que a peste assola Tebas por conta de um assassinato, a primeira metade, né? Uhum. É isso mesmo. Tipo, há uma correspondência aqui no, como é que se diz? Nos oráculos de Delfos, para responder essas questões específicas e predizer o futuro, a suprema sacerdotisa, intitulada de Pitia, entrava em estado de transe. Os gregos acreditavam que Pitia era porta-voz do deus Sol, Apolo, o qual, através de sua suprema sacerdotisa, supostamente transmitia as vontades de seu pai, Zeus. Então, primeiro, de alguma forma, tudo está ligado com Apolo, tudo está ligado com esse deus solar e da luz aí, né? Aqui no resumo só fala disso mesmo, que Tiresias é forçado a falar e fala contra gosto. Deixa eu ver se eu destaquei alguma fala aqui dentro do livro. Quer ver? Se vocês quiserem acompanhar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Só para vocês terem noção do que. Mas te respondeu, Arthur? Como que você tá? É só mais uma trivia, né? Tipo, ele ouviu duas vezes, é isso que eu tava perguntando. Ele ouviu Rapaz, ele duas ouviu pra vezes, tinha caramba. sido ele Ele ou queria ouviu uma acreditar vez só? mesmo, cara. Deixa É, eu eu mostrar não para li vocês aqui ainda. o trecho. Deixa eu ver se está correspondendo legal aqui. Aqui. Entre Tiresias e 12 cego conduzido por um menino. Tu que apreendes, aí Édipo diz, tu que apreendes a realidade toda. Tiresias, tanto os fatos logo divulgados quanto os ocultos, e os sinais vindos do céu, e os deste mundo, embora não consigas vê-los, sem dúvida conheces os terríveis males que afligem a nossa terra. Para defendê-la, para salvá-la, só nos resta a tua ajuda. Se ainda não ouviste dos meus mensageiros, Apolo revelou ao meu primeiro arauto que só nos livraremos do atual flagelo se descoberto o assassino do rei Laio. Pudermos condená-lo à morte ou ao exílio. Ou seja, tá tudo aí, né? Tipo assim, o bagulho vai pegar. Nessa emergência, então, Tiresias, não nos faltes, não nos recuses a revelação dos pássaros, nem os outros recursos de teus vaticínios. Salva a cidade agora. Salva-te a ti mesmo. Salva-me a mim também. Afasta de nós todos a maldição que ainda emana do rei morto. Estamos hoje em tuas mãos, e a ação mais nobre de um homem é ser útil aos seus semelhantes, até o limite máximo de suas forças. Então bajulou, encheu a bola, fez tudo. Aí o Tiresias manda. Pobre de mim. Como é terrível a sapiência quando quem sabe não consegue aproveitá-la. Passou por meu espírito essa reflexão, mas descuidei-me, pois não deveria vir. Édipo, qual a razão dessa tristeza repentina? Tiresias, manda-me embora. Assim pouparás melhor teu fado e eu o meu. Deixe-me convencer-te. Édipo, carecem de justiça tais palavras tuas e de benevolência em relação a esta terra que te nutriu, pois não quiseste responder. Tiresias, em minha opinião, a tua longa fala foi totalmente inoportuna para ti. Então, para que eu não incorra em erro igual, Tiresias faz menção de afastar-se. Édipo, não, pelos deuses, já que sabes, não te afastes. Eis-nos aqui à tua frente, ajoelhados, em atitude de suplício, toda a cidade. Tiresias, pois todos vós sois insensatos. Quanto a mim, não me disponho a exacerbar meus próprios males. Para ser claro, não quero falar dos teus. Então ele vai dando, tipo assim, indicativo, é você, velho. Tu se orienta. Que dizes? Sabes a verdade, não a falas? Queres trair-nos e extinguir nossa cidade? Tiresias, não quero males para mim nem para ti. Por que insistes na pergunta? É tudo inútil. De mim, por mais que faças, nada saberás. Édipo, não falarás então?
pior dos homens maus, capaz de enfurecer um coração de pedra, persistirás inabalável, inflexível? Tiresias, acusa-me de provocar a tua cólera? Não vês aquilo que estás preso e me censuras? Desculpa, não vês aquilo a que estás preso e me censuras? Édipo, e quem resistiria à natural revolta, ouvindo te insultar assim nossa cidade? Tiresias, o que tiver de vir, virá, embora eu cale. Édipo, mas tem de revelar-me agora o que há de vir. Tiresias, nada mais digo. Encoleriza-te se queres. Cede a mais cega ira que couber em ti. Édipo, pois bem, não dissimularei meus pensamentos, tão grande é a minha cólera. Fica sabendo que, em minha opinião, articulaste o crime e até o consumaste. Apenas tua mão não o matou. E se enxergasse, eu diria que foste o criminoso sem qualquer ajuda. Ou seja, o cara é um ser divino, representante de Apolo, e Édipo jogou acusações aí. Tiresias, teu pensamento é este? Então escuta. Mando que, obedecendo a ordem por ti mesmo dada, não me diriges a palavra a esta gente, nem a mim mesmo, pois és um maldito aqui. Édipo, que insolência! Mostras ao falar assim. Não vês que aonde quer que vá será punido? Tiresias, sou livre, trago em mim a impávida verdade. Édipo, de quem recebeste? Foi de tua arte? Tiresias, de ti. Forçaste-me a falar, malgrado meu. Édipo, que dizes? Fala novamente. Vamos, fala. Não pude ainda compreender tuas palavras. Tiresias, não percebeste logo? Queres que eu repita? Édipo, parece-me difícil entender-te. Fala, pois ouve bem. És o assassino que procuras. Não me dirás palavras tão brutais de novo. Devo falar ainda para enfurecer-te? Prossegue se quiseres. Se quiseres, falarás em vão. Tiresias, apenas quero declarar que, sem saber, mantens as relações mais torpes e sacrílegas com a criatura que devias venerar, alheia à sordidez de sua própria vida. Então, o detalhe interessante é que ele ainda não disse que ele esposou Jocasta, que Jocasta é a mãe dele. Ele só jogou assim, ó, bicho, vai ter um negócio pior do que isso aí, que demora o tempo para ele descobrir. Então, quando é a tragédia do corno, assim, do último a saber mesmo, assim, do que resiste a saber, é porque teve toda a chance. Mas essa foi a propaganda aí, que é uma bela peça para você ler, né? Você tem intriga que você fica, caraca, o que é isso, cara? Você quer puxar daí, Arthur? Vou ler, vou ler. Bom, insuficiente ao ver de quem? É aí, de novo, que o coro e o corifeu representam um papel importantíssimo nessa mecânica da liturgia e da descoberta da verdade. O corifeu primeiro, depois o coro dizem: não basta. O corifeu diz isso primeiro durante o enfrentamento entre Tiresias e Édipo. Tiresias não quer dizer o que sabe. Forçado por Édipo, acaba dizendo. Veremos por quais mecanismos. E é aí que Édipo diz: mas se me acusas de ser o assassino de Laio, é que tens maus pensamentos contra mim. É que estás movido por maus sentimentos, que tens raiva de mim e queres atacar meu poder. Nesse momento, o que diz o corifeu? Ele diz: as acusações de Tiresias valem tanto quanto as suspeitas de Édipo. Entre o adivinho e o rei, o corifeu se recusa a escolher e percebe a fraqueza tanto de um quanto do outro. Os dois falam, diz o corifeu, sob o efeito da cólera. E suas duas palavras devem, portanto, ser ambas questionadas. Depois da partida de Tiresias, o coro toma a palavra e repete a mesma coisa que o corifeu disse. Ele também se recusa a tomar partido entre os dois. Parênteses aqui, só para contextualizar a tragédia. O corifeu significa o topo da cabeça, o que ocupa o lugar mais alto. Nas antigas tragédias e comédias do teatro grego, era o chefe do coro, aquele que enunciava partes isoladas do texto e que podia dialogar com os atores. Então ele é tipo a representação
da vontade e do entendimento popular, mas há a repercussão do entendimento no coro, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá. E diz a propósito. E diz a propósito de Tireses, que acaba de partir. Não posso dizer, o coro diz, né? Uhum. Não posso dizer que está certo ou errado. E por quê? Em primeiro lugar, diz o coro, porque eu não sou dessa gente que vê longe à sua frente ou que pode olhar longe atrás de si. Só vejo o que tenho diante dos meus olhos. Só vejo o meu presente. Em segundo lugar, diz o coro, o adivinho não traz provas. E ele emprega o termo nem no que concerne ao passado, nem no que concerne ao presente. Em terceiro lugar, por mais que o adivinho que acaba de falar tenha a autoridade da palavra do Deus, nem por isso deixa de ser um homem. É um homem como os outros e, nessa medida, será exposto aos mesmos erros, às mesmas exigências que todo discurso de verdade pronunciado pelos homens. Ele tem, portanto, de mostrar suas provas. E, enfim, em quarto lugar, ele diz que pode perfeitamente ser que haja de fato homens que sabem mais que os outros. Talvez o adivinho seja um desses homens que receberam o poder de saber um pouco mais que os outros. Apesar disso, o fato é que Édipo deu no passado um certo número de provas do seu amor a Tebas e da capacidade que tem de fazer o bem à cidade, já que a salvou uma primeira vez. Édipo, portanto, deu provas, e a existência dessas provas contrabalança muito bem o algo mais de saber que o adivinho poderia receber de Deus. Entre o dom divino que o profeta recebeu e as provas efetivamente dadas no passado por Édipo, há uma oscilação tal que o coro se recusa a julgar porque, diz ele, nunca antes ter visto, ele emprega o verbo tal, visto com os meus próprios olhos, se justificar a palavra do adivinho, eu aprovarei as palavras divinas. Édipo tem para ele coisas visíveis. São elas que me impedem, a mim, coro, de dar o crédito necessário e suficiente às palavras divinas para que eu aceite o que o adivinho disse. Entre as palavras divinas e as coisas visíveis, há atualmente um debate que não posso decidir e não quero decidir porque não o vejo. Portanto, é o olhar do coro que deve decidir entre as coisas visíveis e as palavras divinas. É essa instância que deve provar, que deve arbitrar, e enquanto não houver arbitrado, as coisas permanecerão em suspenso. É simplesmente quando eu vir que haverá, diz o coro, tal, uma palavra justa. A palavra justa se produzirá quando os discursos divinos, as profecias divinas, as palavras oraculares se encaixarem ou encontrarem seu complemento ou seu acabamento nas coisas visíveis e no que terá sido visto. É nesse momento, é nessa complementaridade, nesse ajuste, que se produzirá alguma coisa, aquela a que todos têm a se submeter, porque a verdade é a lei e o vínculo e a obrigação própria da verdade. Logo, por mais que tenha dito toda a história, esse par Deus adivinho não disse toda a verdade. E é na passagem dos fatos pronunciados, no discurso do adivinho e do Deus, a própria verdade que se desenrolará o resto da tragédia. Temos, portanto, com o adivinho e o Deus a metade divina, a metade profética, a metade oracular, a parte mântica desse pecado de verdade. Uhum. A frase anterior, o período anterior, é nesse momento, é nessa complementaridade que ele está discutindo, né, entre a palavra divina e as coisas visíveis, que se produzirá palavra justa. Ele remete de novo naquele. Como ele já falou uma vez lá em cima, ele falou: não vou botar de novo, não. Essa aqui, uma palavra justa.
Uhum. E aí volta o jogo das metades, né? Uma metade profética e uma metade que deve ser visível e provada, né, da história. É interessante o, esse trecho me fez pensar bastante, mas queria demorar muito até para ver onde que ele vai chegar também. Mas me lembrou o, o livro do Estrangeiro, do Albert Camus. Alguém já deu uma olhada no livro do Estrangeiro? É muito bom, é bem legal. O Estrangeiro, ele é um cara que... Esqueci o nome do protagonista, mas é um cara meio deslocado, assim, um cara meio à deriva da realidade. E o livro começa, o começo do livro, com a mãe dele morrendo, né? E ele não mostra muitos sentimentos, assim. Tanto ele é o narrador e não há muitos sentimentos, não há remorso, não há nada, não há muitos sentimentos. E em algum momento do livro ele está vivendo, ele está numa praia, está com uma arma e ele assassina um árabe, né? Ele dá 3 tiros num árabe em algum momento e por conta desse crime ele vai a julgamento. E há toda uma discussão na parte final do livro, que é importante, meio spoiler, mas é importante, que é a respeito da intenção de matar, e ele mata numa confusão, né? Ele pega o sol, bate no rosto dele, ele mata numa confusão o cara, mas a discussão do tribunal e do júri é a respeito dos antecedentes dele, é a respeito do que ele fez previamente que pode julgá-lo, o que as ações passadas dele. Então não é tanto essa coisa de uma resposta tem as provas, e aqui no caso do Édipo tem um dom divino, mas no caso do estrangeiro tem uma coisa do precedente, do antecedente. E qual que é o antecedente que a galera usa para incriminá-lo, né? A incriminação era uma coisa muito séria, era a possibilidade de pena de morte. O fato de não ter mostrado remorso na morte da mãe. E aí a galera começa a usar isso como argumento, né? Olha, mas um cara desse, que tipo de monstro não mostra remorso na hora da mãe? Ele só pode ser necessariamente culpado. Então é de uma outra liturgia, né, no jogo, mas me fez lembrar isso. Que aqui o que está em jogo é uma disputa, né, entre as provas concretas e visíveis e esse dom divino, essa palavra da adivinhação, e em conexão, mais que da adivinhação, né, em conexão com Deus, né, um Deus específico. Tem uma ligação do olhar com um certo regime afetivo, né? Tá. Uhum. Na verdade, eu estou fazendo essa ligação a partir da tua menção do estrangeiro, mas tem um lugar do olhar, do ver, né? Sim. Como da possibilidade da palavra justa, né? Da verdade, né? Do E aparecimento da verdade, né? e que por mais que o povo respeita a palavra divina, né, ele tem algo com o presente, com aquilo que eu posso ver, né, com aquilo que se prova. E o que tem provado é que Édipo matou a Esfinge. Ele é um bom rei. Isso está E provado. o que não dá, o que a liturgia do julgamento, né? Do Merceau, É como é o nome Merceau, dele? né? É isso. Não poderia nunca ver, que só o leitor poderia ter visto, né? Uhum. É o regime confusional que ele se encontra ali, né, naquela praia, né? O sol que bate, aquela menina que convidou ele não sabe muito bem o que ele está fazendo ali, né? Todo um regime afetivo que para ele era muito confuso, né? Sim, sim. Que o leva a dar o tiro. É. Eu acho que as questões do exame, A né, vão. liturgia do tribunal não está interessada, não pode Sim. ver isso, né? As Porque ela não questões da se interessa por liturgia. isso. Sim, as questões da liturgia, as questões do exame em geral, seja muito dentro da psicologia, mas também dentro do direito, elas necessariamente têm que achar um mínimo denominador comum da experiência, que é irredutível. Assim. A experiência não se reduz. Então, realmente uma experiência quase que indescritível, assim, realmente incompreensível até mesmo para o protagonista dela. Ele não entende por que ele fez isso, é um estado de confusão mesmo. Mas mesmo assim, a liturgia no campo do direito, misturada com algo de um campo moral, né? Não é nem psicológico, é moral naquele caso. Vai dizer a ele, né? Você é culpado. Tem outro filme, né? Vou anotar aqui para ver se a gente coloca lá na listinha também. Ai, como é que é o nome daquele filme? Que é um filme de um júri que se reúne por causa do assassinato de um menor de idade. Um menor de idade comete um assassinato, um júri se reúne, 12 homens, 12 homens e uma sentença, é isso?
É, 12 Homens e uma Sentença. Você já viram esse filme? Em inglês fica 12 Angry Men, assim. Ah, tá. Tá. É um caso de racismo, né? Não, acho Não, que uma não. problemática de. Não? Eu acho que não, nesse caso não. Você já viu, Maria, esse filme? Eu tô me lembrando. É. Não. Cara, é um filme de 57, é um filme antigão, e Que eu aí lembro. ele se passa quase todo dentro de uma sala, assim, sacou? É um menino menor de idade que comete um assassinato e os 12 homens do júri têm que decidir se o cara é culpado ou se não é. E a discussão é muito boa, porque dos 12, 11 tem que ser, nessa liturgia, a verdade só sai, a verdade da condenação só sai, se os 12 entrarem em comum acordo. E aí um deles se recusa, um deles quer discutir melhor o caso. Aí ninguém mais aguenta, né, ele conversar aquilo ali. Mas é exaustivo, e aos poucos ele vai convencendo as outras pessoas. É genial, cara. Fala um pouco dessa história também, né, de uma outra liturgia. Eu estou anotando os filmezinhos aqui, eu vou tentar baixar todos e botar disponível para a gente lá na nossa pastinha. Então, sempre entre na pastinha lá que se pá tem coisa nova lá. Quer continuar aí, Arthur? Arthur. Deixa eu terminar de anotar um negócio rapidinho aqui. Deve. Pô, o Matheus caiu porque a internet deu uma caída lá. Quer esperar ele um pouquinho? Não, tranquilo, acho que ele caiu já faz. Ah, não, ele tá aí, Matheus tá aí, ó. Mas eu achei que A tinha mensagem caído, era de porque tá 1000 sem anos imagem aí. atrás, pô. Tá aí lá. Porque... Desculpa. Perdão, cara, você tá sem imagem. Desculpa, cara. Tá silencioso. Mas manda a bola aí, Arthur. A segunda metade vai ser, claro, a metade humana do procedimento de verdade. E essa metade humana vai se dividir, por sua vez, em dois. Uma metade, a primeira metade dessa metade humana, é consagrada ao assassinato de Laio. E essa liturgia do assassinato de Laio, essa manifestação em verdade do assassinato de Laio, se divide, por sua vez, em dois, pelo amor de Deus. Porra. Já que de um lado vai haver Jocasta, que veio tranquilizar Édipo e que, desfiando suas lembranças e procurando mostrar a partir de suas lembranças que o adivinho só pode ter dito mentiras, conta o que aconteceu e diz a Édipo: tranquiliza-se, não foste tu que pôdes ter matado Laio, pois ele foi morto na encruzilhada por bandidos. Ela diz, portanto, com suas lembranças, lembranças indiretas do que lhe relataram, do que ela ouviu, uma metade do que aconteceu, a metade, de certo modo, do assassinato de Laio, ou o lado do assassinato visto do lado dos tebanos e do lado do entourage do rei. A essas lembranças, Édipo só precisa ajustar a sua e dizer que, efetivamente, ele também matou alguém na encruzilhada dos três caminhos. E isso ele não ouviu dizer. Ele mesmo fez e viu com seus olhos. Jocasta ouviu a metade da coisa. Já Édipo viu e fez a outra metade. Nesse momento, de novo, tudo está sabido. Toda a história, em todo caso, a metade purificação que o oráculo ordenou, toda essa metade veio enfim à luz. Sabemos agora o que aconteceu e quem foi o assassino. Tudo está sabido, ou antes, tudo estaria sabido se não restasse, apesar dos pesares, uma pequena incerteza marcada pela imprecisão do saber por ouvir dizer, já que Jocasta ouviu dizer que foi por vários bandidos que Laio foi morto, enquanto Édipo sabe muito bem que ele estava sozinho quando matou o velho rei. Vocês querem. Terminou o parágrafo? Que eu tô acompanhando aqui a coisa. Terminou. Vocês querem ver esse trecho? Na tragédia? Não sei se ficou legal da outra vez, assim, eu curto porque dá o tempero na parada, mas. Que é esse trecho que Jocasta coloca
condição da morte de Laio. E Édipo vai sacando, caraca, mas eu fiz umas coisas bem parecidas assim também, mas aí essa diferença aparece, né? Essa tênue diferença. Vocês topam? Posso apresentar? Eu topo. Não sei se o pessoal acha. Cecília concordou também? Tô indo. E aí a Jocasta, depois que o Tiresias vai embora, a Jocasta coloca, né? Por que razão o Senhor, diz-me pelos deuses, permite que essa cólera feroz te vença? Édipo, dir-te-ei mulher, pois te honro mais que essa gente. A causa foi Creonte com sua torpeza. Prossegue, se és capaz, Jocasta, procede se és capaz de recordar ainda como a querela começou entre ele e ti. Édipo, ele me acusa a mim de ter matado Laio. Jocasta, foi por ciência própria ou por ouvir dizer? Édipo, seu porta-voz foi um malévolo adivinho. De sua própria boca, nada nós ouvimos. Jocasta, não há razões, então, para inquietação. Ouve-me atentamente e ficará sabendo que o dom divinatório não foi concedido a nenhum dos mortais. Em escassas palavras, vou dar-te provas disso. Não direi que Febo, mas um de seus intérpretes, há muito tempo comunicou a Laio, por meio de oráculos, que um filho meu e dele o assassinaria. Então, tipo assim, pois apesar desses oráculos notórios, todos afirmam que assaltantes de outras terras, no plural, mataram Laio há anos numa encruzilhada. Vivia nosso filho seu terceiro dia, quando o rei Laio lhe amarrou os tornozelos e o pôs em mãos de estranhos, que o lançaram logo em precipícios da montanha inacessível. Naquele tempo, Apolo não realizou as predições. O filho único de Laio não se tornou matador do próprio pai. Não se concretizaram as apreensões do rei, que tanto receava terminar seus dias golpeado pelo ser que lhe devia vida. Falharam os oráculos. O próprio Deus evidencia seus desígnios quando quer, sem recorrer a intérpretes. Somente ele. Eu acho legal esse trecho da Jocasta que bota em xeque também algumas adivinhações podem ser meio zoadas, né? Tipo assim, olha, não duvido de Febo, mas os adivinhos tem que ficar esperto, né? Tipo, após alguns instantes de silêncio, demonstrando preocupação. Minha alma encheu-se de temores, e a aflição subiu minha mente ouvindo te falar, senhora. Jocasta, que ânsia te possui para dizeres isso? Édipo, terias dito há pouco que mataram Laio em uma encruzilhada, ou foi engano meu? Jocasta, assim falaram e repetem desde então. Édipo, e onde ocorreu o evento lamentável? Sabes? Jocasta, a região chama-se Fosses. As estradas de Delfos e de Dáulia para lá convergem. Édipo, quando se deu o fato? Podes recordar-te? Jocasta, pouco antes de assumires o poder aqui. Essa parte estava rindo. Édipo, Zeus poderoso, que fazes de mim agora? Jocasta, qual o motivo dessa equitação, senhor? Édipo, não me interrogues. Antes quero que respondas. Como era Laio e quantos anos tinha então? Jocasta, ele era alto, seus cabelos começavam a pratear-se. Laio tinha traços teus. Aqui, bicho. Ai, que difícil, cara. Ai, infeliz de mim. Começo a confessar que lancei contra mim mesmo, sem saber as maldições terríveis pronunciadas hoje. Jocasta, que dizes? Tenho medo de encarar-te, Édipo. Édipo, é horrível. Temo que Tiresias, mesmo cego, tenha enxergado mais ainda. Desculpa, mais ainda quero ouvir uma palavra tua para esclarecer-me. Jocasta, também estou inquieta, mas responderei a todas as tuas perguntas. Faze-as, pois. Édipo, era pequena a escolta que seguia Laio ou numerosa guarnição o protegia por se tratar de um homem poderoso, um rei? Jocasta, seus seguidores eram 5 ao todo. Entre eles contava-se um arauto. Um carro só levava-os. Édipo, ah, deuses, tudo agora é claro. Mas quem foi que outrora te comunicou esses detalhes? Jocasta, um serviçal que se salvou a regressar. Édipo, ainda se encontra no palácio esse criado? Jocasta, não. Ao voltar, vendo-te no lugar de Laio, tomou-me as mãos e suplicou-me que o mandasse aos campos para apacentar nossos rebanhos, pois desejava estar bem longe da cidade. Fiz-lhe a vontade, pois o servo parecia merecedor de recompensa ainda maior. Pô, essa é boa, né? O cara olhou assim, chegou no palácio e falou: caraca, que bizarro. E Ed, será possível tê-la aqui um pouco tempo?
Jocasta, seguramente, mas por que esse desejo? Édipo, temos, senhora, haver falado além da conta. Por isso tenho pressa de vê-lo e interrogá-lo, em vê-lo e interrogá-lo. Jocasta, ele virá, mas creio merecer também uma palavra tua sobre os seus receios. Édipo, não te recusarei, pois resta-me somente uma esperança. A quem senão a ti, senhora, eu falarei livremente nesse trânsito. Pausa. Meu pai é Pólibo, coríntio. Minha mãe, Mérope, dórica. Todos consideravam-me o cidadão mais importante de Corinto. Verificou-se um dia um fato inesperado, motivo de surpresa enorme para mim. Embora no momento não me preocupasse, dadas as circunstâncias e os participantes. Fui numa festa. Um homem que bebeu demais embriagou-se e logo, sem qualquer motivo, pôs a insultar-me e me lançou o vitupério de ser filho adotivo. Bastardo. Depois revoltei-me. A custo me contive até findar o dia. Bem cedo, na manhã seguinte, procurei meu pai e minha mãe e quis interrogá-los. Ambos mostraram-se sentidos com ultraje, mas ainda assim o insulto sempre me doía. Gravara-se profundamente no espírito. Sem o conhecimento de meus pais, um dia fui ao oráculo de Delfos, mas Apolo não se dignou de desfazer as minhas dúvidas. Anunciou-me claramente, todavia, maiores infortúnios, trágicos, terríveis. Eu me uniria um dia à minha própria mãe e mostraria aos homens descendência impura, depois de assassinar o pai que me deu vida. Diante dessas predições, deixei Corinto, guiando-me pelas estrelas, à procura de pouso bem distante, onde me exilaria e onde jamais se tornariam realidade. Assim pensava eu, aquelas sordilezas prognosticadas pelo oráculo funesto. Cheguei um dia em minha marcha ao tal lugar onde, segundo dizes, o rei pereceu. E a ti, mulher, direi toda a verdade agora. Seguia despreocupada a minha rota. Quando me aproximei da encruzilhada tríplice, vi um arauto à minha frente de um vistoso carro, correndo em minha direção, em rumo inverso. No carro viajava um homem já maduro, com a compleição de que me descreve este há pouco. O arauto e o próprio passageiro me empurraram com violência para fora do caminho, o que mostra que é só sobre uma briga de trânsito. Toda tragédia de Édipo é bem contemporânea por isso também. Eu, encolorizado, devolvi o golpe do arauto. O passageiro, ao ver-me reagir, aproveitou o momento em que me aproximei do carro e me atingiu com um dúplice aguilhão de cima para baixo em cheio na cabeça. Como era de esperar, custou-lhe caro feito. No mesmo instante, valendo-me do meu bordão com esta minha mão, feriu gravemente. Pendendo para o outro lado, ele caiu. E creio que também matei seus guardas todos. Tipo assim, eu acho que eu matei geral. Se o viajante morto era de fato Laio, quem é mais infeliz que eu neste momento? Que homem poderia ser mais odiado pelos augustos deuses? Estrangeiro algum, concidadão algum, teria o direito de receber-me em sua casa, de falar-me, todos deveriam repelir-me. E o que é pior, fui eu, e não foi outro qualquer, quem pronunciou as maldições contra mim mesmo. Também macula a esposa do finado rei, ao estreitá-la nesses braços que mataram. Não sou um miserável monstro de impureza? E terei de exilar-me, e em minha vida errante não poderei jamais voltar a ver os meus, nem pôr de novo os pés no chão da minha própria pátria. Pois se o fizesse, os fados me compeliriam a unir-me à minha mãe e matar o rei Pólibo, meu pai, a quem eu devo a vida e tudo mais. Não, não, augusta majestade dos meus deuses. Fazer com que esse dia nunca chegue. Fazer com que se acabe minha vida antes de essa vergonha imensa tombar sobre mim. Aí o Corifeu coloca, né? Tudo isso nos aterroriza nós também, Senhor, mas sei esperançoso, até que falhe a testemunha e esclareça os fatos todos. Então a confusão está mais que armada aí nessa bagunça. Esclareça o quê, né? O Corifeu também Porra. estava ali fazendo força para não ver, né? Queria muito acreditar nesse rei bom, cara. Uhum. E ele ainda não se ligou que a outra previsão também já é verdade, parece, né? De transar com a própria mãe, né? Parece que ele ainda não se ligou, ou tá negando, sei lá. Ele tá preocupado por partes, metades e metades, assim, né? Primeira metade você vai matar seu pai, segunda metade você vai transar com sua mãe. Essa que é a complicação. Mas manda brasa aí, Arthur. E é isso que vai engatar a segunda metade do processo humano de descoberta da verdade. Vai-se buscar aquele... Isso que?
já que Jocasta ouviu dizer... Isso o quê? Vocês lembram? Calma aí. Tudo está sabido. O fato do... Esse diálogo, né? Jocasta Édipo. Esse rolê do... Se foi um assassinato, um assassino ou foram vários? Foi um bando ou foi um cara só? Tá. É isso que vai engatar a segunda metade do processo humano de descoberta da verdade. Vai-se buscar aquele que seria e que foi, efetivamente, a única testemunha sobrevivente do que aconteceu. Mas antes mesmo dela chegar, um mensageiro de Corinto chega ao palco. O mensageiro de Corinto que faz saber a Édipo que Pólibo, em Corinto, morreu, mas lhe faz saber ao mesmo tempo, Políbio, né? Políbio não era seu pai verdadeiro, que ele, Édipo, não passa de uma criança que foi encontrada, uma criança que confiada precisamente a esse velho mensageiro, na época em que era pastor em Citeron. Essa é a única parada que é muito extremamente coincidente assim, na peça. É um enredo muito forçado. Assim. O mensageiro que vem entregar a mensagem a Édipo de que o rei de Corinto está morto, o suposto pai dele está morto, é o mesmo cara que entregou a Édipo a Políbio, né? E aí esse cara também ele conhece outra pessoa aí no meio da história, eles vão trocar até figurinha. E Citeron é a região onde Édipo teria sido jogado do penhasco, mas não foi. Metade da história, não mais do assassinato, agora, mas do nascimento. Metade do lado do receptor. Sabe-se que Édipo não era filho de Políbio. Sabe-se que era uma criança encontrada. E é nesse momento que chega o escravo, o último escravo, o que havia sido testemunha do assassinato de Laio, mas também aquele a quem haviam confiado Édipo quando seus pais quiseram matá-lo. Entendeu? Tipo assim, excesso de personagem. Ele estava na carroça, mas também antes disso ele foi o cara que deixou o Édipo na mão desse mensageiro de Corinto. Então, bem conveniente a história. Então, esse escravo chega como testemunha última. Ele que havia sido escondido, que tinha se escondido no fundo da sua cabana anos a fio para não dizer a verdade. É trazido à cena e é ele que é obrigado a atestar que Édipo lhe foi entregue para ser enjeitado. Nesse momento, a metade tebana, digamos assim, vem se encaixar na metade coríntia. O mensageiro de Corinto tinha dito: ele é encontrado. O escravo de Tebas vem dizer: eu é que o dei e eu é que o recebi das mãos de Jocasta. Temos então a última metade que vem se encaixar, a última peça que vem completar o conjunto. E essas duas testemunhas oculares do mensageiro de Corinto e do pastor de Tebas, essas duas metades oculares vêm completar a profecia oracular do Deus e do adivinho. É também uma história sobre mexer com quem tá quieto, né? As pessoas estavam só quietas no canto delas, não querendo nunca mais ver a cara dessa realeza e ela fica lá caçando confusão. Metade ocular. É uma brincadeira com a coisa da testemunha, né? Ocular. Tem isso, né? Mas é necessário isso. Duas metades oculares que são provas físicas, né? Tem que ter visto empiricamente para poder finalmente contestar não, né? Confirmar a adivinhação. Vem dos dois lados, né? Da metade de Corinto e da metade de Tebas. E o que ele fala? Lá atrás, ele diz que Édipo vai ser o exemplo que ele escolhe para descrever. Ele fala, não vou, ele sim, não vai para o contemporâneo, né? Ele vai lá para Édipo para descrever o quê? Esse processo de liturgia, né? Mas essa passagem, deixa eu ver. É uma parte que ele diz assim: eu vou usar um exemplo muito característico aqui, Batida, não né? é? Eu acho Batida. que tá na aula anterior. Tá na aula anterior, no final, eu tô procurando aqui. Acho que é mais próximo do final da aula.
Não. Era o lance da arte de governar, da razão de Estado. Mas aqui eu não lembro de ter mencionado o Édipo, não. Não, ele diz só assim, vou dar um exemplo. Uhum. Que é um exemplo batido. Bom, eu acho que ele estava se referindo ao Édipo, né? Que é o exemplo também que ele acho que- Tá na página 24. Ah, 24. No início da página 24, né? Ele explica qual a abordagem que ele uhum. vai discutir em relação a essa questão da manifestação da verdade e o exercício do poder. E aí ele fala na página 24 que ele vai usar esse exemplo que é muito batido, que ele até pede desculpas, mas ele vai usar o Édipo, Isso mesmo. no início da página 24. Uhum. Pede desculpa mesmo, cara humilde. Mas muito bom, obrigado, Maria. Valeu. É uma leitura letúrgica que ele propõe, né? Exatamente isso. Uma leitura aletúrgica de Édipo. Alguém quer continuar? Quer dar prosseguimento, senhor Arthur? Posso continuar assim. Vamos lá. Com apenas dois pequenos senões. Sempre esse problema do um e vários. Era um ou eram vários os que mataram ou o que matou Laio? A questão não está resolvida. E nunca é resolvida no texto de Édipo, de modo que, no limite, não sabemos e nunca saberemos se foi mesmo Édipo que matou Laio. Veja bem. No limite. E, em segundo lugar, o próprio escravo tebano, que recebeu uma criança abandonada, ouviu dizer que era filho de Jocasta e, afinal, não tem certeza. E aqui também, até o fim, nada no texto nos dirá se efetivamente Édipo era filho de Jocasta. Só uma pessoa poderia dizer, Jocasta, mas ela se matará e nunca se saberá. Simples assim. Agora, por que ela se mata, né? Se é ou não é? O que é essa experiência, né, que a gente está falando, que ela não vai encaixar na liturgia, que ela vai fugir, né, da liturgia totalmente. Mas é doido mesmo, a coisa vai ficando tensa, Jocasta entra no castelo e se mata, assim, quando vê ela, a galera que dá o recado, ó, Jocasta se matou. Então a gente achando aqui renda a cara de Édipo, mas não tem como saber de verdade mesmo. Não, eu acho que o Foucault diria assim: isso é a verdade. Isso que não dá para saber completamente. Que precisa de uma liturgia. De modo que, mesmo no âmbito dessas coisas visíveis, mesmo no âmbito dessas. Que é coisas visíveis mesmo. Tá. Que devem vir completar a palavra oracular para constituir ao todo uma palavra justa, mesmo nesse nível as coisas nunca serão totalmente completas. Por mais múltiplos que sejam os encaixes das peças, sempre restará um certo sinão cuja função ficará evidentemente a ser determinada. Por mim, beleza, continua. Deixemos de lado, pelo menos por hora, essas pequenas lacunas. Vê-se claramente, portanto, a mecânica dessas metades que vêm se juntar umas às outras. Metade divina, a liturgia religiosa, profética, ritual, com uma metade oracular, divinatória, a metade febo, a metade tireses. Depois uma metade humana, a liturgia individual da lembrança e a investigação, com uma metade assassinato, da qual um fragmento é detido por Jocasta e outro por Édipo. E depois uma metade nascimento, nascimento de Édipo, de que um fragmento vem de Corinto, trazido nas mãos do mensageiro, e outra metade estava em Tebas, encoberta, escondida na cabana de um escravo.
Temos, portanto, 6 detentores da verdade que vêm se agrupar 2 a 2 para fazer um jogo de metades que se completam e se ajustam, se encaixam uma na outra. De certo modo, é o jogo das 6 metades. E foram necessárias nada menos do que essas 6 metades para constituir a palavra reta. A palavra justa. Ponto culminante da liturgia. O que foi? Não, que é a palavra reta e palavra justa, né? Que ele usou da outra vez também. Ah, isso aqui é sinônimo de palavra justa. Uhum. Temos, pois, alguém quer ler? Você quer puxar daí, Guido? Posso ler aqui, sim. Mande ver. Tá, depois eu leio, depois do Guido também, quando ele cansar, eu leio. Tá bem. Beleza. Mas a leitura tá tranquila, né? Acho que tá dando pra acompanhar uma boa, né? Sim. Daqui a pouco ele vem com uma análise mais analisante. Esse jogo das 6 metades é bem da hora, né? Beleza. Temos, pois, estatisticamente um jogo de 6 metades. É necessário notar logo uma ou duas coisas. Primeiro, a totalização desses fragmentos se faz de uma forma muito particular e facilmente reconhecível. Vocês estão vendo que não se trata exatamente de uma adição aritmética, isto é, que não se trata de 6 personagens que, um após o outro, reconheceriam uma pequena parcela de verdade e a cada uma dessas parcelas, adicionando as 5 outras, acabaria constituindo o conjunto da verdade. Na realidade, trata-se de ajustes de fragmentos complementares que se fazem 2 a 2, com, se quiserem, em cada nível, a totalidade da verdade. Vocês têm a totalidade da verdade que, no fundo, é dita pelos deuses. A totalidade da verdade, se não é totalmente dita, é pelo menos como que apontada por Édipo e Jocasta quando reavivam suas recordações. E, enfim, a totalidade da verdade é dita de novo, pela terceira vez, pelos servidores e os escravos. Em suma, em cada um desses 3 grupos, 2 pessoas diferentes detêm, cada uma, um dos fragmentos da verdade. Primeiro, no nível dos deuses, há a sucessão. O oráculo fala, depois vem o adivinho. Depois há Édipo e Jocasta, que se defrontam num jogo da discussão. E depois há os 2 escravos que se encontram, de certo modo, por acaso, um sendo chamado no momento em que o outro, por razões totalmente diferentes, vem de Corinto. Entre esses personagens, em cada nível existe um vínculo fortíssimo. De um lado, o vínculo entre o Deus e seu adivinho, pois o adivinho recebe seu poder de dizer a verdade do próprio Deus. É investido por ele dessa potência. Em segundo lugar, claro, entre Édipo e Jocasta existem os vínculos que se sabe e os que ainda não se sabe. Vínculos, de novo, fortíssimos. Dessa vez, não mais divinos, mas jurídicos. Eles são marido e mulher. E, enfim, entre os 2 pastores, há um vínculo que é o da amizade. De fato, eles recordam, e é o que vai autenticar seu testemunho, que ambos eram pastores em Citeron, que se encontravam todos os invernos e tinham feito amizade. Cada um por... Que fofinho. Essa palavra em grego eu sei, é filia. Filia. Aí dá para ir traduzindo os outros aí, ó. Tem um fi aqui no começo, tem um lambda aqui no meio. Uhum.
Tem um alfa ali no final, ó, já dá pra. Daqui a gente tira as outras. Mas é mó bonitinho, né? Eles se encontravam todo inverno, assim. Fofinho. Peraí, que agora eu me perdi um pouco aqui. Cada um, Onde é que eu tinha? portanto, desculpa. Ali. Tá. Cada um, portanto, está vinculado por uma espécie de pacto. Pacto da amizade embaixo, pacto jurídico no nível médio e, enfim, pacto ou vínculo religioso no nível superior. O jogo dessas duas metades, que vem se encaixar entre dois personagens que estabelecem entre si vínculos dessa natureza, é o que, em grego, se chama, claro, alguma coisa. Essa figura, esse objeto material, esse caco de cerâmica que se quebrou em dois e que as duas pessoas que estabeleceram entre si um certo pacto possuem. E quando é preciso autenticar o pacto, ou quando um vem reclamar do outro o que lhe é devido, ou quando eles querem reatar o vínculo que há entre si, o ajuste das duas metades autentica o que aconteceu e valida seu vínculo. É a autenticação de uma aliança privada entre duas famílias. É o reconhecimento de um indivíduo pelo outro. É a marca de validação da mensagem. É tudo isso. É essa forma que está em jogo em Édipo. E, aliás, Édipo diz isso no texto. Não podereis seguir por muito tempo a pista do criminoso, se não tiver em mãos algum símbolo. Fecha aspas. No sentido de, se não tiver nas mãos uma peça, ou antes um fragmento de peça que possa se ajustar ao fragmento correspondente, complementar, da mesma peça, e que autenticará o que sei. A verdade vai ser obtida, portanto, e só será obtida por esse jogo de uma metade, ou antes, de um fragmento que virá a se ajustar a outro, detido por alguém, que é vinculado ao primeiro por um vínculo religioso, jurídico ou de amizade. E aí, sigo? Por mim, tá tranquilo. Por mim, eu não estou chegando na questão do onde ele está querendo chegar com isso até agora. Pois é. Mas eu estou entendendo esse jogo das duas metades, né? Desses tipos de vínculos aí. O vínculo ficou legal. Vínculo divino, vínculo jurídico. Parece que ele está atrelando, né, a verdade, a manifestação de uma verdade a algum tipo de vínculo. Sim, a verdade vincular já, né? Que tipo de verdade se expressa num vínculo já. É. Por mim, pode ir. Tá. Estou curioso de saber qual é o nome dessa palavra aqui. Só ver essa nota de rodapé da 38 aqui, que vê se ajuda a entender essa palavra que está voltando. Uhum. Aqui eu acho que traduz como indício. Nota 38. Vê se vocês entendem a mesma coisa. Eu estou chutando. Acho que faz sentido. Que atrás, quando essa palavra apareceu pela primeira vez. Ele está falando de essa autenticar, figura, esse né? objeto. Na página anterior, na 31, ele fala assim: jogo dessas duas metades que vêm se encaixar entre dois personagens que estabelecem entre si vínculos nessa natureza. É o que em grego se chama, claro, papapá. Essa figura, esse objeto material, esse caco de cerâmica que se quebrou em dois e que as duas pessoas que estabelecem entre si um certo pacto possuem. Cada um com seus indícios, como se fosse a fragmentação da verdade, né? O indício como fragmentação da verdade. Assim que eu entendi. Bueno, vou tocar então. Vai lá. Essa circulação do indício, então,
que no fundo é o fio que conduz toda a peça, que podemos seguir ao longo da peça de Sófocles, vocês viram, e que não insistirei nisso, que se faz numa escala descendente bastante nítida, pois temos primeiro o nível dos deuses e de seu adivinho, temos em seguida o nível médio dos reis, Jocasta e Édipo, que quase põem à vista o assassinato, e depois, bem abaixo, os dois servidores, pastores e escravos, um servidor coríntio do rei Políbio, o outro servidor tebano de Jocasta e Laio. E eles é que finalmente vão operar o ajuste das duas metades do que vão juntar o que pertence a Corinto e o que pertence a Tebas, juntar o assassinato e o nascimento, fazer coincidir o filho de Laio e o suposto filho de Políbio. E assim, encontrando através dos anos sua amizade da época em que eram pastores em Citeron, vão passar de mão em mão, através das suas lembranças, a criança Édipo, de quem cada um guardava, de certo modo, uma metade na mão, de tal sorte que Édipo verá ser ele próprio esse indício, esse caco quebrado em dois, com uma metade em Tebas e outra metade em Corinto. Ele encontrará, no fim da peça, sua unidade. Ele que estava fragmentado, ou ainda se verá duplo. Édipo é duas metades e é ao mesmo tempo um ser duplo. E a monstruosidade de Édipo consistirá precisamente... Eita, Caramba! tá dando um chuvão aqui. Vou até dar uma encostada na janela aqui, só um minuto. Vai lá, vai lá. Caraca, deu uma trovoada tanto aí. Vai começar a chover aqui dentro. Tá. Então, Édipo é duas metades e ao mesmo tempo um ser duplo. E a monstruosidade de Édipo consistirá precisamente em que ele é perpetuamente duplo, pois é ao mesmo tempo filho e esposo da mãe, pai e irmão de seus filhos. E vocês sabem que toda vez que ele fala, acredita dizer alguma coisa. E de fato, outro significado se insinua, de tal sorte que cada uma das suas palavras é duplo. Édipo é, por definição, o personagem duplo. É esse indício, ou duplo também, sei lá, fragmentado, cujas duas metades, superpondo-se, vêm a uma só vez descobrir sua unidade e revelar sua monstruosa dualidade. Pô, beleza. Quer Eu seguir acho que- aí, Maria? Mas isso é outra questão, que diz respeito precisamente à natureza do poder de Mas, Édipo. desculpa, você estava falando, eu estava lendo. Foi mal. Eu pensei que fosse para continuar lendo. Pode continuar mandando. Gostaria de deixar de lado, hoje, o problema do saber de Édipo e da relação entre o poder de Édipo e o que ele sabe, para me interessar aos dois outros níveis, o nível superior e o lado inferior, o lado dos deuses e o lado dos escravos. No que concerne ao nível de Édipo e Jocasta, podemos, é claro, de certo ponto de vista, e colocando a questão em termos de consciência e de inconsciência, nos perguntar até que ponto Édipo e Jocasta não sabiam. É, aliás, muito surpreendente ver que entre os comentadores ou anotadores do texto de Édipo Rei, encontramos sempre pequenas notas. É verossímil que Jocasta nunca tenha contado a Édipo, por exemplo, como foi a morte de Laio. Mas a questão da verossimilhança me parece, por um lado, não ter eficácia para a análise do texto, e, por outro, colocar o problema em termos de consciência e de inconsciente, quando eu queria colocá-lo
em termos de saber, em termos de ritual e de manifestação de saber. Em outras palavras, em termos de liturgia. Se colocarmos o problema nesses termos, podemos dizer que efetivamente Édipo e Jocasta dizem finalmente a verdade sem saber e não são os verdadeiros vetores da liturgia. Não passam de intermediários. Em compensação, a liturgia propriamente dita, isto é, a formulação ritual e completa da verdade, consumou-se efetivamente 2 vezes. Uma vez no nível dos deuses, isto é, no nível de Febo e de Tirésias, e uma segunda vez no nível dos escravos e dos servidores. Ela é dada 2 vezes, mas não é evidentemente dada da mesma maneira. E a comparação entre as 2 liturgias, a dos deuses e a dos escravos, talvez permita identificar em seguida qual a especificidade do saber de Édipo. Então, só para recapitular aqui, que eu achei legal para a gente ter um panorama, que ele dividiu em 3 níveis, né, de produção da verdade. O nível da relação divina, né, das adivinhações com o Deus Febo, o nível jurídico entre Jocasta e Édipo, e o nível mais inferior, né, mais subserviente mesmo, né, que são escravos e servos, que estão vinculados pelo nível da amizade. E aí, nesse outro parágrafo, ele vai colocar as indagações críticas, né? Ele vai dizer por que ele vai dispensar analisar o nível jurídico, né? Como ele vai abrir mão, não vou me importar, por mais que os críticos se demorem mais nisso, na relação entre Édipo e Jocasta. Eu quero dar uma olhada na liturgia propriamente dita, né? Feita no nível divino e no nível da amizade, né? No nível dos servidores. E aí, quando ele vai mencionar o que já foi comentado sobre Édipo e Jocasta, sempre se gira na história, se não é uma representação, uma alegoria a respeito da consciência e do inconsciente, até mesmo da resistência, né? E até mesmo esse problema mais material, assim, tipo, que a pessoa chata vai estragar a peça, né? Tipo assim, será que rola mesmo de Jocasta nunca ter comentado para Édipo como é que foi o Rei Laio? Será que isso não furo no roteiro? Não, não é furo não, cara, deixa a peça acontecer, não se importa com isso não. Mas isso mostra bem metodologicamente como o Foucault ele vai tirar foco, né, de onde é central, que a peça parece ser uma peça sobre a verdade em Édipo e Jocasta. Ele fala, não, vou dar uma avaliada no que está na periferia dessa peça, que na verdade é o que constitui a liturgia. A adivinhação em relação com os deuses e a relação dos servidores e dos escravos. Esse que é o desvio de olhar que é interessante de observar. Eu também achei interessante a forma metodológica de ele pensar essa relação da manifestação da verdade e da construção da verdade, que envolve vários lugares, né? Desde do Deus, né? Do profeta, do rei e dos escravos, né? Sim. E eu acho interessante a metodologia dele de tornar, como você falou, também potente a fala dos escravos, né? Para a cena grega, então, né, deve ser interessantíssimo, sim, poder sacar de qual onda é essa. É bem bom. Porque durante a peça toda, isso é muito importante, assim, tanto a questão dos escravos quanto dos servos. Tanto Tireses quanto Édipo, quando eles entram em embate, ou Creonte, é sempre em torno de um certo orgulho pela liberdade, por ser homens livres. Assim. E, na verdade, o que os ameaça é sempre deixar de ser homens livres. Que significa o quê? O exílio, significa a morte, significa a perda dos direitos, significa voltar a uma certa condição de escravo, né? Aparecer na condição de escravo. Ou, na verdade, nem de escravo, de homem não livre, né? É interessante pra caramba mesmo. Engraçado, você estava falando disso, eu estava pensando na questão da subjetividade, né? Na Grécia, como tem uma relação com a ideia de ser homem livre, né? Estava pensando, calculando essa questão. Sim, e a própria peça de Édipo é uma ameaça a essa aristocracia, né? É uma aristocracia não garantida, né? Por mais que ele tenha ganhado o título de homem livre com o que acontece, né? Da família que ele vem, por parte de Corinto, e continua sendo homem livre em Tebas,
isso pode cair, uma hora isso pode cair, pode ser um sinal dos tempos também, né? Desse lugar de que nem esse lugar está garantido. Também na continuação da tragédia, em Édipo em Colônia, em Antígona, é o tempo todo homens livres correndo risco de deixar de serem homens livres, ou serem exilados. O Antígona é sobre onde vão enterrar o corpo de Édipo e o corpo dos filhos de Édipo que morreram, que são, de alguma forma, não mais considerados homens livres e não dignos de um velório apropriado. Uma certa ameaça, né, que paira uma aristocracia, assim, bem interessante. E tem uma outra questão também na introdução do livro que estava refletindo sobre isso mais cedo, que eu não sabia dessa parte, mas aqui diz que o Laio, em sua juventude, teria nutrido uma paixão mórbida por Crísipo, que era um filho de Pélops, e aí teria inaugurado, segundo alguns autores gregos, os amores homossexuais. Então, É verdade, tem isso mesmo, né? tem essa outra maldição, digamos assim, que o Édipo carrega na sua família, assim, né, do pai ter feito, né, ter tido uma relação homossexual. Não, total, está no prefácio, né, da editora Zarra, né? Que não aparece, né? Mas é porque é uma tragédia conhecida, assim, né? E antes de ter sido escrito e encenado por Sófocles, era algo que girava, assim, né, na comunicação oral, na troca de ideia lá nos gregos. Mas é bem interessante por dois aspectos, porque a homoafetividade, ela também ameaça a aristocracia. Querendo ou não, tipo, como é que você vai dar linha como é que você vai ter uma linha sucessiva se você tem um relacionamento, entre aspas, perverso, né? Sem fins reprodutivos? Isso é importante. Então, é bem interessante como pode ser lido como ameaça à aristocracia mesmo. Em outro aspecto, tipo, mais dois, na verdade. É muito curioso como o Freud faz um uso muito limitado e triste, né, dessa história, porque realmente colocar nas costas de Édipo como se não houvesse um antecessor da história toda, é porque isso. Édipo não herda só a maldição, ele herda uma tragédia, ele herda um pecado de alguma maneira, né? E Freud limita a ideia, quando ele vai desenvolver a ideia do complexo de Édipo como algo que estrutura a subjetividade humana e o sujeito, não é nem subjetividade, né? O sujeito humano. E se baseia nessa tragédia porque ela é emblemática, porque ela é representativa, ele vai simplesmente focar nesse ponto. No fundo, seres humanos vão querer esposar com aquela que primeiro os nutre e tentar matar, né, pelo impedimento, pela interdição, aquele que impede essa núpcia, esse encontro. Né? Ele se limita só a isso, sendo que a história é muito mais vasta, né, inclusive com o que traz de antecedentes de Édipo, que é importantíssimo. Muito social, muito político. O Deleuze e Guattari, quando eles vão escrever o Anti-Édipo, eles, no quarto capítulo, eles começam discutindo se Édipo é um problema de pai ou de filho. E eles vão chegar à conclusão que é um problema de pai. É o pai que edipianiza o filho, não é que o filho nasce edipianizado, não é que a gente nasce edipianizado. É porque a relação parental edipianiza a criança. E é bem interessante pensar por esse ponto de vista. Inclusive da própria tragédia mesmo completa, que é bem isso que acontece. Édipo só é Édipo por causa da maldição que o menino lá eu já tinha recebido lá. Mas eu fico cabreiro com como é limitada a interpretação do Freud mesmo na história. Bom, então vamos lá. Bora Logo, lá. comparemos um pouco a liturgia divina e a liturgia dos escravos. Primeiramente, os deuses, como os escravos, são instâncias de verdade, são detentores de verdade, são, se quiserem, sujeitos de verdade interrogados. Uhum. Eles não falam sem ser interrogados, mas, claro, a pergunta e a maneira de perguntar não é a mesma. O Deus, a gente consulta e aguarda a sua resposta. Esta, uma vez dada,
dado está, e não se pode fazer mais nada. Não se pode interrogá-lo mais. Por mais enigmática que seja a sua resposta, por mais incompleta para os que a ouvem, ainda que afinal se revele absolutamente completa, não se pode fazer nada. Há que se contentar com ela e se arranjar assim. Não se pode cogitar de constranger o Deus. O jogo pergunta-resposta com Deus é um jogo que se joga de uma vez por todas e é terminada a partida. Há que se conformar com o resultado. Beleza. Tiresias também é como Deus, alguém que é consultado, a quem se fazem perguntas. Mas o sistema de condicionamentos pelo qual se obtém as respostas perguntando a ele é um pouco diferente. Foi preciso empurrar Tiresias para ele ir. Ele não foi por vontade própria. E diz, e não para de repetir, aspas, não devia vir, não queria vir, não queria responder, fecho as aspas. Tiresias é solicitado e acaba respondendo. Por quê? Porque duas razões. Primeiro, porque nele se invoca quem é encarregado perante a cidade de zelar por um certo número de coisas. Mais precisamente, é encarregado de dizer a verdade para que aconteça o bem à cidade. Se numa cidade o adivinho se recusar a falar, se no momento em que a cidade está ameaçada, no momento em que já está na desgraça, o adivinho se calar, ele não desempenha seu papel, não exerce sua função. Como protetor da cidade, como aquele que tem a tarefa de dar conselhos para que a cidade seja efetivamente bem governada e conduzida seguramente a bom porto, sem naufragar, o adivinho não deve se furtar a seu dever e tem de falar. É a primeira razão pela qual ele falou. E falou também por uma segunda razão, quando diz por fim, aspas, és tu o assassino, fecha as aspas. Édipo, nesse momento, se zanga. Aspas, tu te apresentas como um adivinho quando não és nada mais que meu inimigo, e eu posso contra ti certo número de coisas. Como rei, sou tão poderoso quanto ti, fecham as aspas. Ao que Tiresias responde, se és poderoso em face de mim, também sou poderoso em face de ti, e não sou menos que ti, sou como tu, um rei, fecham as aspas. De tal sorte que Tiresias, no início, era apresentado como rei, como Febo. Aparece de um outro lado, é a outra face, não menos rei que o próprio Édipo. E é nesse desafio, nessa liça entre dois personagens reais, que Tiresias vai finalmente dizer a verdade, e toda a verdade. És tu, diz Tiresias. Não, és tu, dirá Édipo. E a É responsabilidade. verdade, né? Desculpa, que ele manda essa mesmo, que ele vira é você. Eu tô continuando, né? Desculpa. E a responsabilidade pelo que acontece e o mal vem de Tiresias. E a responsabilidade pelo que acontece e o mal vem de Tiresias, vem de Édipo. A lista deixa o problema em suspenso. Tiresias é, portanto, alguém que é interrogado, mas é interrogado de uma maneira totalmente diferente que a Febo. Tiresias é interrogado de potência a potência, de rei a rei, numa lista de igualdade entre o soberano e ele próprio. Beleza. Continua? Por mim, chega algo para alguém que quer comentar? Se não, bora lá. Terceira extração de verdade. É aquela que se vai proceder com os escravos e os servidores. Eles também vão ser questionados. Mas, claro, a pergunta feita aos escravos não terá a mesma forma e não obedecerá aos mesmos procedimentos da consulta ao Deus ou das perguntas feitas a Tiresias, o profeta. Um dos dois servidores é interrogado
como um mensageiro que traz certo número de novidades e a quem se pede um certo número de informações. Mas o que é mais interessante é o interrogatório do último pastor, precisamente aquele que detém toda a verdade, já que acolheu Édipo, que não executou a ordem de matá-lo, que o deu ao coríntio e que finalmente assistiu ao assassinato de Laio. Logo, aquele que sabe tudo, aquele que no fundo é simétrico ao Deus, aquele que talvez saiba mais até que Tiresias, aquele que não sabe menos que Febo, esse vai ser interrogado. E esse interrogatório é, de certo modo, assimétrico à consulta oracular, à qual não assistimos, mas cujo resultado Creonte traz no início da peça. Em que consiste? É bem simples, vocês vão logo reconhecer. Primeiro perguntam a ele, aspas, és tu de fato o que pretende ser? Fecho as aspas. Pedem-lhe para autenticar sua identidade e perguntam ao coríntio, aspas, o escravo que acabamos de trazer para cá. Esse escravo tebano é de fato aquele que tu nos falaste e que teria te entregue Édipo? Sim, responde o coríntio, é este mesmo que tens diante de ti. Fecho as aspas. E o tebano autentica sua identidade dizendo, abre as aspas, sim, sou um escravo nascido no palácio do rei. Fecho as aspas. Estabelecido isso, vão interrogá-lo de acordo com uma técnica de interrogatório. Vão lhe perguntar, aspas, tu te lembras do que aconteceu? Quem te deu a criança que depois transmitiste ao coríntio? A pessoa que te deu essa criança, com que intenção te deu? E, enfim, para ter certeza de arrancar dele toda a verdade que detém, ameaçam torturá-lo. Aspas, se não quiseres falar por livre e espontânea vontade, falarás à força, diz Édipo. E como o escravo continua hesitando a falar, Édipo diz, aspas, amarrem-lhe as mãos nas costas. Fecho as aspas. E, por fim, diante de uma nova recusa, Édipo acrescenta, abre as aspas, pois bem, se te recusas a falar, morrerás. E essa, a consulta, se ouso dizer, ao escravo que responde ao interrogatório do Deus no início da peça. É isso quanto à técnica de interrogação. Continua? Continua. Não, só um parênteses que depois acho que ele vai falar bastante disso, né? Mas no parágrafo anterior, não, no começo desse parágrafo mesmo, né? Ele usa esse termo, extração de verdade, né? Terceira extração de verdade. E essa final, né, do interrogatório que se intensifica até o nível da tortura e da ameaça de morte, ela é bem específica, né? E contemporânea, assim, mas eu acho que o tema desses seminários todos vão ser também sobre extração da verdade, depois no caso da confissão, e é um diálogo também com a própria técnica psicanalítica, como vocês estão me ouvindo? Que aqui também não sei. Da técnica da psicanálise também, né, como técnica de extração da verdade. E até questionando se é ou não é uma técnica de extração da verdade, a psicanálise. Mas eu acho doido pensar esse ponto da tortura como técnica de extração da verdade, né? Tortura como algo também que se aplica aos homens que não são livres, né? E aí poder não tem direito algum, assim, e é isso, extrair a verdade da forma mais violenta mesmo, assim. E também um entendimento de que a violência extrai a verdade, né? Tipo assim, se eu te torturo, é claro que você dirá a verdade. Claro que você vai lutar pela sua vida e você dirá a verdade. É quase como se fossem coisas conectadas, assim. Violência é verdade. Esse tipo de procedimento, né, de interrogatório, né, de ameaça, né, Uhum. ameaça de tortura, né, e no contexto daquela sociedade, né, isso
recai sempre no escravo, no trabalhador, não é? Sim. É engraçado que até hoje no direito o contrabalanço da testemunha, né, tipo, de estar sob juramento é a possibilidade de recair uma outra violência, não é a tortura, né, mas aquela coisa de promete dizer a verdade, né, você está sob juramento, se você disser mentira, você vai ser preso, é uma outra violência que vai se impor sobre o seu corpo, no nível da tortura, mas é também uma ameaça, né. Se a gente descobrir que você não está dizendo a verdade, uma violência vai te recair. Como se a violência fosse a garantia que até hoje a gente tivesse para que a verdade fosse extraída, né? É muito curioso isso. Sim, e se instaura na própria relação do julgamento, né? Atualmente, né? Esse enunciado, esse discurso, né? Que é falado pelo juiz, o juiz é quem fala, né? Que ele já te coloca numa posição, né? De tortura mesmo, né? De uma ameaça de si próprio, né? Você se sente ameaçado, né? E você vai dizer sim. É um ato discursivo, né? Ai, desculpa, eu falei assim. Não, estou falando que o ambiente é hostil e que eu não consigo deixar de fazer relação, lendo fazendo essa leitura toda, com o procedimento no judiciário e antes do judiciário também, né? Porque o que se percebe muito é que por mais que exista esse dizer da descoberta da verdade, ou vamos produzir provas para conhecer a verdade, na prática, o que a gente percebe é que já há uma verdade, uma narrativa, já há uma narrativa, já há uma verdade, já há uma conceptualização da verdade, e aí todo o procedimento vai ser voltado para uma verdade que já se crê. Então, é a mesma relação que acontece com os procedimentos inquisitivos de antigamente, né? Ou seja, o acusador, o torturador, né, ele já tem uma verdade, ele quer que você diga aquela verdade que ele quer ouvir, né? Ele não quer descobrir a verdade. Ele já tem uma verdade para si, ele já parte de um pensa em sentença, mas não sentença judicial, mas de uma pressuposto mesmo, uma afirmação, né? Para chegar àquele resultado que é aquela afirmação que ele quer. Sim. Entendeu? Por esse ângulo assim que eu faço essa relação, mas é bastante interessante mesmo. E tem uma coisa na Inquisição também, né, que faz um tripé, né, que é tipo verdade, violência e salvação. Porque na Inquisição você tem a chance ainda de, às vésperas de ser queimado, confessar. Você confessa, e aí aquele que não confessava era pior ainda, né? Então você vai para vou torturar um pouquinho mais e você vai para o inferno. Assim. Você não vai ser salvo. E a confissão no procedimento judiciário, ela também tem um peso redutor de pena, né? Então Exato. você vê que todos esses mecanismos, eles estão ali por um novo formato, mas a lógica do jogo ainda é a mesma, né? Tem uma certa continuidade, né? O que eu estava pensando quando Maria estava falando assim, quando você faz o juramento, é isso. O juiz ele performa um ato de linguagem, né? Você vira testemunha. Mas não é que você testemunhar, você chama o Guido. Guido, vamos lá testemunhar para mim. Estou interessado, não vou avaliar e tal. Chegou lá, se você topou, o juiz fala, então você é testemunha. Temos aqui como testemunha, confirmado, Guido? A partir de então, o seu está na reta também. Se você falar algo que não é verdade, você se tornou alguém disponível a ser preso, por exemplo. É muito interessante. Quem diz isso é o juiz, né? Até então não era nada, mas a hora que falou, então é testemunha confirmado, então te faço testemunha. Te faço testemunha. Da mesma forma que ele sentencia, te faço condenado, é isso. Não tem volta. Vira um condenado, vira um presidiário, vira um culpado. Né? De uma liturgia muito forte, que subjetiva mesmo, né? Que marca de uma maneira. É bem similar com. É bem similar com o método, né? Que era o suplício, né? O suplício é receber a violência no seu corpo, assim, né? E um dos métodos de espiar a culpa, né? E se salvar do suplício era justamente tu confessar, né?
Muito curioso, né, esse jogo, essa extensão desse jogo da verdade e da violência, assim. Muito louco. E é isso, né? Pouco importa se é a verdade mesmo, né? Se juntar por A mais B, o que importa é uma confissão mesmo. Isso que a Cecília estava falando. Segundo, Bora? Que aí... segundo, há uma diferença não apenas no procedimento de extração da verdade, mas também, claro, na modalidade mesma do saber dos deuses em face do saber dos escravos. O saber dos deuses, no entanto, assim como dos escravos, é uma certa maneira de compor o olhar e o discurso, ou ainda de compor o ver e o dizer. Mas a maneira como, do lado dos deuses, do lado do Deus e do seu adivinho, se compõe o ver e o dizer, não é evidente. Se compõe o ver e o dizer, não é evidentemente a mesma que do lado dos escravos. O Deus vê tudo. Por quê? Porque ele é a luz que ilumina todas as coisas e que as torna visíveis. O olhar do Deus é, de certo modo, connatural às coisas que são dadas a ver. É a mesma luz que se encontra nos olhos do Deus e que ilumina o mundo. O mundo só é visível porque há, no olhar do Deus, uma luz que dá as coisas a ver, a ele, Deus, e a todos os homens. Connaturalidade, por conseguinte, entre a luz que habita o olhar do Deus e a visibilidade das coisas. Do mesmo modo, do lado da palavra. Se a palavra do Deus é sempre verídica, há uma boa razão. É que essa palavra é, ao mesmo tempo, uma potência que enuncia e uma potência que pronuncia. Ela diz as coisas e faz as coisas acontecerem. Diz que elas vão acontecer e vincula os homens às coisas, o futuro de tal sorte que a coisa não pode não acontecer. Como nessas condições o Deus não dirá a verdade? Seu saber, o saber do Deus, como luz e como discurso, o saber do Deus como ver e como dizer é infalível, já que é indissociável do que torna as coisas visíveis e do que as faz acontecerem. É a mesma força que, a uma só vez, permite que o Deus veja e dê as coisas a ver. É a mesma força que permite que o Deus diga o que vai acontecer e obriga essa coisa a acontecer. É nesse sentido que Tiresias, ele que herdou o poder do Deus, pode dizer, aspas, em mim habita a força do verdadeiro, fecham as aspas. A força do verdadeiro do lado da mancia não é o que permite ver antecipadamente o que vai acontecer. É a connaturalidade entre o poder de dizê-lo e o poder de fazê-lo acontecer. É a connaturalidade entre o olhar que percebe e a luz que torna as coisas visíveis. Força da luz olhar e força do enunciado vínculo. Uhum. E agora ele vai dar o exemplo da modalidade dos servidores, né? Continua? Vamos para a gente fechar por aqui? Tá. Eu acho que dá tempo, se vocês toparem. Eu fiquei curioso agora, que ele falou, né, de procedimento, agora modalidades diferentes. Qual a modalidade dos servidores? Entre os servidores, claro, o ver e o dizer são compostos de uma maneira bem diferente e são de natureza bem diferente. No caso dos servidores, do lado dos escravos, o que é ver? Não é, evidentemente, ver as coisas que eles mesmos tornam visíveis. É, ao contrário, assistir impotentes a um espetáculo imposto de fora pela vontade dos homens e pelas decisões dos reis e pelo que acontece com eles. Os servidores estão presentes apenas como espectadores. Tudo se desenrolou diante deles, em torno deles, sem nenhuma connaturalidade com a lei, sem nenhuma proximidade com os que mandam. Eles obedecem, salvo uma ou duas pequenas exceções sobre as quais
tornaremos, mas estão presentes unicamente como espectadores impotentes. Por conseguinte, em que vai se arraigar a verdade do olhar deles? Justamente no fato de que eles estavam presentes, estavam lá em pessoa, vendo com seus próprios olhos e agindo com suas próprias mãos. Todos os testemunhos nas cenas entre o escravo coríntio e o escravo tebano são bastante características no nível do vocabulário. O coríntio, por exemplo, diz, dirigindo-se a Édipo, aspas, fui eu que te encontrei no vale do Citero. Eu estava lá porque pastoreava meu rebanho, fui eu que soltei teus 2 pés transpassados. Foi a mim que o outro pastor te entregou. Fecho as aspas. Portanto, é simplesmente, fundamentalmente, a lei de presença que autentica o que o coríntio pode dizer. E quando, pressionado pelas perguntas, lhe indagam, aspas, mas de onde vinha a criança que te deram? Fecho as aspas. Nesse momento, a lei da presença o obriga a ele, Coríntio, a dizer que não sabe, aspas. Não sei, aquele que te pôs em minhas mãos, Édipo, é que pode te dizer, fecho as aspas. É nesse momento que intervém o pastor do Citero, o que entregou Édipo ao Coríntio. Pois bem, o pastor tebano vai responder da mesma maneira. Perguntam a ele, aspas, foste tu que entregaste a criança ao Coríntio? E a resposta é, fui eu que o entreguei. Um pouco adiante ele diz, foi a mim que Jocasta o entregou. Ou ainda, fui eu que me recusei a matá-lo, porque tinha piedade dele. E fui eu que o dei a outro. Logo, toda a relação entre o ver e o dizer a verdade não se articula em torno do poder de fazer as coisas aparecerem numa visibilidade que é de sua própria natureza e que autoriza o olhar do Deus a prevê-las, já que ele as dá a ver. Ele se articula em torno da presença dos personagens, da identidade da testemunha, do fato de que é ele mesmo, que fala. É ele, em sua identidade, a autenticação da palavra do Deus. No caso do Deus e do adivinho, ele era a força da verdade que os habitava. Aliás, eles não precisavam estar presentes. Febo está longe do que aconteceu. Está longe quando o consultam. E de longe que lanças seus decretos entre os homens. Tiresias está longe por ser cego, e Édipo o criticará por isso. Mas no caso dos servidores, a força da verdade não os habita. Eles é que se encontraram, por acaso, situados na cena da verdade. Eles estão, na verdade, não são habitados por ela. Eles é que habitam a verdade ou que, pelo menos, visitaram uma realidade, fatos, ações, personagem, sobre os quais, em nome de sua identidade, em nome do fato de que eles são mesmos e que são eles sempre os mesmos, nessas condições, eles podem ter um discurso verdadeiro. Então, beleza. Que é o princípio da identidade e da continuidade, né? Continuar a mesma pessoa. Recordem, sou um contínuo de memórias, né? Portanto, recordo. Estava lá, eu habitei o lugar da verdade, não é que eu manifesto a verdade, mas eu habitei o lugar que a verdade estava rolando. Legal. E aí, ficamos por aí hoje? Uhum. Avançamos bem hoje, eu achei. Pô, tá maneiríssimo. Foi bastante leitura, né? Mas é isso. Pô, Uhum. eu acho que são 3 aulas mais corrido comentando o texto mesmo, mas eu acho que tá num ritmo legal, eu gostei Tá bastante. Pô, que bom. Uhum. Sigamos que em breve a gente fala do cristianismo. Tô doido pra chegar nos regimes de verdade lá no cristianismo.
Mas tá mais interessante com vocês, e tendo lido a obra foi bem maneiro mesmo. Poder ler os trechinhos juntos. Dá um gás também. Sim. Eu vou subir amanhã a aula e... Aula não encontro. E subir os filmes